Olá meus queridos futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao Quebra-Banca Questões. Aqui você encontrará milhares de questões que irão te auxiliar na sua aprovação. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler e responder tranquilamente. Então, vamos começar. Questão 1. Constatada irregularidade em virtude de dispensa irregular de licitação que causou grave prejuízo aos cofres públicos, o prefeito e o vice-prefeito do município Sigma tiveram seus direitos políticos suspensos e os mandatos cassados. O comando do Poder Executivo Municipal deverá observar o regramento disposto pela A. Constituição Federal para o caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. B. Constituição Estadual para o caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado onde o município está localizado. C. Lei Orgânica Municipal de Sigma para o caso de dupla vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. D. Constituição Estadual para o caso de dupla vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito dos municípios situados em seu território. E. Legislador Ordinário Federal, visto na lei que estabelece normas sobre as eleições para o caso de dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros. A resposta correta é a C. Lei Orgânica Municipal de Sigma para o caso de dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Revisão. Quando ocorre a cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito de um município, é necessário observar o regramento estabelecido pela lei orgânica do próprio município para lidar com essa situação específica. Ela contém disposições sobre os casos de vacância de cargos e os procedimentos a serem seguidos para garantir a continuidade da governança local. Questão 2. Uma empresa pública pretende contratar uma empresa para a construção de um prédio para ser sua nova sede. Na consecução da obra, será realizada a terraplanagem do solo, feita a fundação, o assentamento de tijolos e reboco, bem como a pintura, entre outros serviços cujo custo deverá ser baseado em estimativa. A forma pela qual o objeto do contrato será executado deverá ocorrer por A. Se empreitada por preço global. B. Empreitada por preço unitário. C. Empreitada integral. D. Empreitada simples. E. Tarefa. A resposta correta é a B. Empreitada por preço unitário. Revisão. Na empreitada por preço unitário, o contrato estabelece um preço para cada unidade de medida dos serviços a serem realizados. Nesse caso, os serviços são discriminados e quantificados de forma individualizada, com um preço unitário para cada um deles. Dessa forma, o valor total do contrato é determinado pela multiplicação da quantidade de cada serviço pelo seu respectivo preço unitário. Questão 3. A administração pública indireta é composta por entes descentralizados, de competência do governo, criados para desempenharem variadas funções de serviços à população. Nesse sentido, existe uma entidade que assume a forma de pessoa jurídica, cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de direito privado, mas submetida a certas regras especiais, decorrentes dessa sua natureza auxiliar da atuação governamental. Ela é constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou a uma entidade de sua administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. Essa entidade é chamada de A. Empresa pública. B. Autarquia especial. C. Agência reguladora. D. Sociedade de economia mista. E. Agência executiva. A resposta correta é a D. Sociedade de economia mista. Revisão. Uma sociedade de economia mista é uma forma de entidade da administração pública indireta que assume a forma de pessoa jurídica de direito privado. Ela é autorizada por lei específica e tem como principal característica a participação tanto do Estado, por meio de suas entidades, quanto de particulares em seu capital social. Questão 4. Um funcionário de autarquia federal foi demitido após passar por processo administrativo disciplinar, em que for observada a ampla defesa e o direito ao contraditório, sob a acusação de que teria cometido infração funcional relativa ao recebimento indevido de vantagem econômica. Em razão do ilícito penal, tal funcionário foi processado criminalmente. Contudo, na esfera judicial, foi provado que o réu não concorreu para o suposto ato delituoso que motivou a sua demissão. Nesse caso,
A repercussão da decisão penal absolutória. A. Vincula a esfera administrativa e permite que esse funcionário seja reintegrado ao cargo. B. Vincula a esfera administrativa e permite que esse funcionário seja revertido ao cargo. C. Vincula a esfera administrativa e permite que esse funcionário seja reconduzido ao cargo. D. Não vincula a esfera administrativa, pois a responsabilidade administrativa não se subordina à decisão judicial. E. Não vincula a esfera administrativa, mas viabiliza a indenização por danos morais. A resposta correta é a A. Vincula a esfera administrativa e permite que esse funcionário seja reintegrado ao cargo. Revisão. A legislação brasileira prevê que, em casos de demissão injusta ou ilegal, o servidor público tem o direito à reintegração ao cargo, assim como à reparação dos danos financeiros decorrentes da demissão injusta. Esses direitos são garantidos pela Constituição Federal e pela legislação específica. Questão 5. A banca organizadora de um concurso para o cargo de agente de saúde em um determinado município decide estabelecer, como etapa necessária para o certame, a realização de avaliação psicológica. Para sujeitar o candidato a cargo público a exame psicotécnico antes mesmo da publicação do ato em que se organiza o certame, é indispensável a previsão: A. No edital. B. Em aviso. C. Em portaria. D. Em lei. E. Em resolução. A resposta correta é a D. Em lei. Revisão. Para que seja exigida a realização de avaliação psicológica como etapa do concurso público, é necessário que haja previsão expressa em lei. Isso significa que a realização do exame psicotécnico deve estar fundamentada em uma norma legal específica, que estabeleça os critérios e os procedimentos para a sua aplicação. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!